Uma das acusações que é feita a essa posição é que a gente então se conforma em defender um círculo quadrado. Manter juntas duas posições que são aparentemente ou logicamente incompatíveis. Um Deus que é bom, justo, verdadeiro e santo, e por outro, a existência do mal no universo. Como é que a gente responde à acusação do círculo quadrado? Ou do quadrado redondo? Eu creio que não há contradição em sustentarmos a soberania divina e a liberdade de seres angelicais e humanos de fazerem o que querem fazer e fazerem o mal por espontânea vontade. Quando eles fazem porque querem. Porque querem, claro. A Bíblia nunca esconde isso. Inclusive quando fala do pecado, em que ela revela muito mais claramente o pecado humano, quando Adão por e causa Eva da cobiça. caíram, quando Adão e Eva caíram, eles caíram porque escolheram e porque quiseram ou porque Deus tinha decretado? Então, esse que é importante. Não é um ou outro. São as duas coisas. Sempre são as duas coisas. Biblicamente, quando... Vamos falar de algo que a gente sabe. Quando Pedro negou a Jesus Cristo, isso já estava decretado. Tanto é que Deus não adivinha futuro porque ele antevê. O futuro não existe. Ele faz acontecer porque ele escreve essa história. No entanto, Pedro fez por conta do seu temor de não querer se colocar a favor ou do lado de Jesus Cristo em meio àquela pressão toda. Então, o ponto é mostrar que não é um ou outro. E sustentar essas coisas não é contraditório. Há várias outras doutrinas bíblicas que podem parecer contraditórias, mas não são. A gente defende trindade, que são três pessoas em um só Deus. Aparentemente, né? As duas naturezas de Jesus Cristo, ele é plenamente Deus, plenamente homem, o que parece incompatível, mas é interessante, eu tenho dito isso onde eu tenho a oportunidade de ensinar, que nessas outras duas doutrinas, ninguém diz, isso é irracional, nenhum evangélico típico diz isso é irracional, não vou aceitar. A trindade é irracional, ninguém diz isso. O que pega é a questão da soberania divina e da liberdade humana. Por quê? Porque fere a gente. Porque as pessoas querem se polarizar, né? Ou entre uma e outra. Eu quero dizer o seguinte, por conta da liberdade que parece estar em jogo, uma liberdade que as pessoas gostariam que fosse autônoma, isto é, sem Deus ter qualquer supervisão sobre isso, é que elas ficam então feridas. Então elas dizem, eu não consigo sustentar essas duas coisas, são incompatíveis. Mas esses cristãos que normalmente falam isso, não chegam para mim e dizem assim, eu não consigo sustentar que Jesus Cristo é Deus e homem. Elas são incompatíveis. Não, eles não têm problema com isso. Então o problema não é tanto de racionalidade, é porque fere um desejo, uma disposição nossa de defender o chamado livre-arbítrio.